alô, boa tarde. Salve, 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 salve. Salve todo mundo, audiência, Aroeira, Regina, tudo em paz? Boa tarde, meninos. Boa tarde também a toda a comunidade. A todos e todas que estão aqui também já assistindo a gente. E um beijo para a Daiane também, que sempre apresenta a gente com tanto carinho, né? E às vezes está por aqui também, uma vez ou outra. Ela tem substituído bem você, Regina. Muito legal. E vocês estão bem? Tudo bem? Tudo bem. Temos mais um Távola? Tudo bem. Tudo bem, levando em conta que nós vivemos num mundo de sobressaltos. Tudo bem. Tudo bem no aspecto pessoal, no aspecto jurídico. É um mundo de sobressaltos, Miguel, é um mundo de sobressaltos. Hoje em dia, não sei se dá para dissociar muito o pessoal e o entorno, né? Porque a gente está não dá mais. O pessoal e o social, pois é, está muito... Eu tenho tido uns ataques de irritação com um panorama, com um cenário, aí eu me controlo um pouco, porque eu não posso me deixar levar. Miguel está perdendo a paciência com o mundo, Estou perdendo a paciência. Olha só, eu vou aproveitar e responder para o Beto Silva. Olha só, o Beto está perguntando, muito obrigado. E o seu livro, foi hoje ou vai ser aí no Rio? É hoje, Beto, é hoje que eu vou lançar o livro aqui no Eu lamento não poder estar lá com vocês. Pois é, você sabe que eu queria fazer o trio apresentando lá, me entrevistando, né, o Miguel e o Aroeira, mas o Aroeira, como sempre, vai sair correndo para fazer a música dele, e o Miguel vai estar lá comigo, né, Miguel? Isso, a partir das 19 horas na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, estaremos lá. Eu gosto de lembrar as pessoas que eu só pago metade das minhas contas desenhando, a outra metade eu pago. A gente está levando isso em consideração. Está sendo a outra generoso. Metade é saindo correndo. Saindo correndo, atropelando, carregando equipamento. Quem dera que fosse o saco, carrega o sax, mesa de som, cabeamento, às vezes pedestal e caixa de som. Meninos, quem diz que a gente leva a vida na flauta está completamente enganado. É a mamata da Lei Rouanet. Olha, exato, Miguel, é a mamata da Lei Rouanet, isso mesmo. A Ivana está pedindo Miguel para pedir alguém para fazer um vídeo. Vamos ver se a gente consegue marcar, que a gente vai conversar um pouquinho, né, Miguel? E depois aí que tem o lançamento. Mas não é mole, não. A gente vem aqui, sai correndo, lança um livro, sai correndo, toca um negócio ali. Exatamente. Não Regina, nessa maratona também, são quantos você vai lançar aqui? Ainda vai lançar em mais lugares, né, Regina? Não, já lancei antes no Teatro Riachuelo, agora hoje é na Livraria da Travessa, no Leblon. E aí, não sei, estamos pensando lá em São Paulo. São Paulo, né? Tem que ser, tem que levar lá para São Paulo. Vamos tentar. Certas editoras não querem mais saber disso, entendeu? Porque acham que o mundo é todo virtual, não querem pagar mais passagem. O mundo é virtual, né? Todo mundo é virtual. O livro agora é virtual. Certas editoras, certos candidatos, certas... certos candidatos também são só virtuais, entendeu? Mas se elegem, esse que é o problema. São virtuais, mas agora, falando aqui, a gente deu... O Aroeira deu uma comentada antes aqui com a gente sobre o que está incomodando ele e também as coisas que estão acontecendo. E eu quero trazer, antes da gente começar a falar dessa história do Alexandre de Moraes e o Musk, o Financial Times hoje, quer dizer, a Bíblia, né, do mercado, etc., do mercado financeiro, deu razão ao Alexandre de Moraes e vê o Elon Musk como míssil geopolítico desgovernado. Como diria o Jô Soares, sem querer falar no Elon Musk, no Alexandre de Moraes, e já falando. Já falando. Não tem como evitar, gente. Eu queria dar uma outra notícia também, que é de agora, falando em Elon Musk, que a Starlink, que é a empresa dele, perdeu o prazo para entrar com recurso do Supremo. Então nem isso eles se interessaram. Aquela história lá de taxar... um desprezo absoluto. De taxar a Starlink vai permanecer, porque eles perderam o prazo. Exatamente, eu acho que é um pouco isso, sabe, Regina? Eu acho que é um desprezo, um descaso. Isso justifica... uma arrogância típica de um míssil desgovernado. Entendeu? Isso justifica, assim... Logo antes da gente começar, eu tinha mandado... A gente sempre conversa um pouquinho sobre a pauta, sobre... Né, todo mundo está aqui com a gente, a Regina, o Miguel, e eu sempre batemos um papinho, adiantamos, a gente coloca as charges por lá também, e vamos discutindo
pouquinho do que está acontecendo para ver como será o programa. E hoje eu tinha colocado essa sensação que eu estou de que, assim, eles estão... Não é, por isso que eu falei da nossa existência no planeta dos sobressaltos, né? É porque eles não vão esmorecer a carga. E você vê, não é mais apenas um movimento político, é um movimento político que tem um financiamento, tanto do ponto de vista de dinheiro mesmo, mas principalmente do ponto de vista de encher o tanque desses fascismos todos que estão acontecendo, das teocracias, das fake news, das mentiras, de algoritmos que eles precisam. E isso é deliberado e os caras já pararam de esconder. Elon Musk, por exemplo, é um que não precisa dizer que não interfiro nas leis dos países. As outras redes sociais todas, pelo menos, fingem que gostam das leis dos países. Gostam, não. Mesma coisa que o Elon Musk, não gostam. Então, a sensação que eu tenho é o seguinte, olha só, Xandão abriu a gaiola e soltou o passarinho azul. Na verdade, assim, para ter libertado o passarinho, mas também, igual a caixa de Pandora, a gente libertou agora um montão de coisas. Nessa modernidade, o mundo digital, a falta de regulamentação nas redes e de regulação também. Resultado, a gente não está mais, Regina, Miguel, e todo mundo está aqui com a gente. A verdade, o fato, a gente tem conversado o tempo todo sobre isso. Ele está perdendo o significado e a importância. Até mesmo porque a única maneira de bilionários poderem tirar as máscaras e exporem o que estão fazendo é as pessoas pararem de acreditar no que estão vendo e passarem a acreditar no que estão ouvindo ou lendo deles. E é o que está acontecendo. O fato não importa mais, mas é sim o que saiu na rede social. Eu vi um absurdo de alguns blogueiros e produtores de conteúdo de redes em Portugal, felicíssimos porque o Brasil saiu do X, do Twitter, porque assim eles podem colocar a língua portuguesa no seu devido lugar. Foi mais ou menos o que eu reparei. E isso, embora seja interessante... Põe arrogância nisso também, né? No mundo normal é interessante, no mundo atual significa mais uma demonstração de xenofobia. Então, o que eu estou percebendo é isso. Assim, é quase como uma distopia de quadrinhos. Quem gosta do mundo dos quadrinhos sabe que essas coisas... Assim, se eu estivesse vendo um painel com várias telas, contando vários dos fatos e eventos, esses que a gente tem enumerado aqui mostrariam para a gente claramente que o tecido social foi para as cucuias. Quanto tempo isso que nós temos dura? E quanto tempo até isso se agravar do ponto de vista de conflito? Porque eu acho que o Musk está disposto a conflitos. E, mal ou bem, o fato dos americanos terem tomado o avião da Venezuela na República Dominicana é também uma excrescência moderna que acaba abrindo espaço para esse idiota ficar mandando recadinhos no Twitter dele. Preocupação. Como a gente mistura essa sopa monumental, caldo grosso, que está engrossando o tempo todo? Não sei como. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque eu recebi uma mensagem de uma amiga que mora nos Estados Unidos, uma amiga americana, perguntando, olha, o que você está achando dessa história do Elon Musk? Porque o mundo inteiro está falando nisso. O mundo inteiro. E eu falei, não, eu concordo totalmente, não pode vir para o nosso país de respeitar a nossa Constituição e as nossas leis. Goste você dele ou não, goste do X ou não, isso é uma coisa que ele não pode fazer. Não pode simplesmente não comparecer, não pagar as multas, e falar o que ele fala. Ele fala coisas horríveis, assim. Ele pode até xingar a mãe de todo mundo, mas ele dizer que não vai cumprir uma ordem judicial... Não pode. E aí eu respondi isso para ela, disse, não, eu concordo quase totalmente com você, mas eu tenho uma certa preocupação com a liberdade de expressão. Então, eu queria perguntar para você... É engraçado isso, né, dos americanos. O que é liberdade de expressão, né, gente? Gente, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Nada. Eu acho que é uma confusão que se criou recentemente por conta das redes sociais, é claro. Não. Isso é antigo já. Não, eu sei, mas se acentuou muito com as redes sociais, porque é o seguinte, todo mundo se sentiu no direito de dizer o que pensa, entendeu? E isso vira
vira uma esculhambação se você liberar. Espera aí, só terminar o raciocínio aqui, se é que existe algum raciocínio. É possível nesse momento. Pois é. Mas é uma enxurrada de pensamentos livres, entendeu? Como diria o Milor, livre pensar é só pensar, né? É uma enxurrada de pensamentos, entendeu? Que acabam criando esse tipo de confusão que passa a exigir uma certa regulamentação, porque senão vira uma esculhambação. E isso é muito facilmente confundível com a liberdade de expressão. Se você tenta colocar ordem nessa enxurrada de opiniões, você está censurando. Eu acho que tem uma coisa que é complicado. Eu acho que a gente precisa pensar seriamente sobre isso para não se deixar levar por esse tipo de pensamento. Mas isso está na seara da liberdade de expressão. A questão que está envolvida é o seguinte: se você só existisse você no mundo, você tem toda a liberdade de expressão. Mas quando existem outras pessoas, a liberdade de expressão ou a liberdade de ação, porque hoje em dia a fronteira que está ficando difusa é essa, liberdade de expressão e de ação. Quando o bilionário se expressa, aquilo não é simplesmente se expressar. Aquilo é uma ação concreta e ação, na bolsa, na rede social que ele controla, no algoritmo que ele está mandando. Quer dizer, não é. Essa fronteira já está borrada, como dizem os de língua espanhola. Né? Essa é uma novidade. Essa questão Mas tem dos outra. bilionários se manifestando como Elon Musk, isso é uma novidade. Né? Interferindo nos países. Vocês lembram quando ele falou sobre a Bolívia? É isso mesmo, eu vou apoiar golpe sim, porque eu estou interessado no lítio. Ele falou isso escancaradamente. Então, é uma novidade. E isso assusta até os governos dos países ocidentais ricos. Porque, veja, falar isso da Venezuela ou da Bolívia, no caso do Musk, são países que os americanos, e essa maneira eurocêntrica e norte-americana cêntrica de pensar, eles consideram isso uma certa categoria de países. Mas o Brasil não era considerado parte dessa categoria de países, até por causa do tamanho da economia brasileira, né? Porque é quinta, sexta, sétima, quinta, sexta, sétima, oitava, quinta, sexta. O Brasil está sempre oscilando entre as 10 maiores economias do mundo há um bom tempo, mesmo em períodos difíceis. Então, só que agora os bilionários passaram a tratar países grandes desse jeito. O descaso deles, até com a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra e o Brasil são duas economias gigantescas. E o Twitter mandou as duas para... Mas foi obrigado a ceder em certas ações. No caso da Inglaterra, ele cedeu porque a Europa tem uma capacidade, digamos assim, de pressioná-lo ainda maior, mas o Brasil ele escolheu como alvo, em parte por causa dos contatos, em parte por causa do papel que a rede... Interesses de negócio, também é. E em parte porque eu acho, de verdade, que, se for olhar com muita atenção, vai encontrar alguma coisa realmente criminosa, explicitamente criminosa. Na atuação das empresas dele. Até a Globo News fala disso claramente. O fato de nenhum executivo querer assumir, com medo de ser preso, não é só por determinações de Xandão, não. É porque assumir a responsabilidade por uma empresa que está cometendo crimes o tempo inteiro é monumental. Pensa bem que o problema, gente, é como... Ainda tem mais um detalhezinho, que é o seguinte: liberdade de expressão. Vou voltar para ela. A liberdade de expressão não é absoluta, nenhum tipo de liberdade ou direito é absoluto, esbarra no outro. Tem mais 8 bilhões de pessoas no planeta. Precisa de regulamentação, claro. Precisa de regulamentação. Aliás, o que é a civilização, se não um conjunto monumental de regulamentações? Claro, exatamente. Exatamente. E é engraçado esse negócio da Starlink, o pessoal, a burguesia aqui reclamou, os liberais reclamaram muito da interferência do Xandão da Starlink, que não tinha nada a ver. Aí a Starlink vai e faz chantagem, disse, se não liberar o X, eu vou continuar. Sabe? Está demonstrando, está confessando a culpa. Entendeu? Não pode. O Brasil é um país soberano, não pode ficar cedendo a essas pressões dessas empresas. Que isso? Será que o Elon Musk faria isso na China ou na Índia? Na Índia, não. Ele cedeu na Índia. Ele foi obrigado a ceder.
Pior, ele na Europa também foi obrigado. Falou que é ditadura. Não, a Europa já disse, os europeus já ameaçaram. Se vier com gracinha aqui, a gente suspende. Pois é, mas ele vai encontrar apoio interno também. Por exemplo, na Índia, assim, ele vê um governo autoritário, ele vai lá e oferece o serviço dele, porque o governo autoritário vai gostar. E a Índia, apesar de estar nos BRICS, pelo amor de Deus, né? É um lugar, pelo amor de Deus. E outros. Eu vi também hoje a gente comemorando a entrada da Turquia também nos BRICS, que a Turquia pediu. É bom geopoliticamente, mas caramba, só vai vir o pessoal da linha dura do nosso lado. É só isso mesmo, ok? Assim, tudo bem. Então, vamos ter que ficar desse jeito, porque o planeta está dividido. E agora o que é pior, à medida que o Elon Musk é só um dos bilionários, só um não, que são poucos, mas é o primeiro a cruzar a linha, eu acho que outros vão cruzar também. A fase do milionário, entre aspas, bonzinho... Eles estão até esperando para ver o que vai dar, né? Está acabando, eu acho. Acho que os bilionários vão ser mais esse tipo de pessoa. E aí, a guerra contra o Estado... eu acho que o raciocínio dele é o seguinte: para que a gente precisa do Estado? Hoje em dia é provavelmente mais barato do que financiar o complexo industrial militar, comprar o complexo industrial militar e fazer nós mesmos nossas próprias bombas. Para que eu preciso de Ministério do Trabalho ou leis trabalhistas se eu posso simplesmente englobar tudo num departamento pessoal gigantesco? Eu tenho certeza que é o que passa na cabeça de todos eles que controlam. Pois é, e a gente sabe que sem Estado, quem sofre é o pobre, a desigualdade social só aumenta, não existe controle sobre isso. Ninguém, olha, quem é que vai, por livre, espontânea vontade, dividir o que é seu? Ou tirar um pouquinho daquilo que é seu para dividir com o resto da população que não tem nada? Não vai. Voluntariamente, muito poucas Muitas pessoas de esquerda têm dito que não, a gente não pode ficar tão a favor do Estado, a gente tem que parar o poder que o Estado tem. Calma lá, o Estado também é um criminoso, o Estado é dos burgueses. Mas o Estado, de vez em quando, a gente consegue botar um pé na porta, enfiar um cotovelo e por algum tempo, reorienta o Estado. E mesmo nos piores momentos, é como Jatene dizia, é o único amigo que tem poder de fazer alguma coisa que o pobre tem. Porque os amigos do pobre são pobres também. Os amigos de quem está na base da pirâmide têm pouca capacidade, a não ser que você tenha uma mobilização popular. E nós não estamos vendo isso, porque as redes sociais estão minando a nossa mobilização, a capacidade. E talvez o Estado seja a única oposição às redes sociais, de fato. No momento, a última coisa é igual ao Supremo. Supremo é a única coisa entre a gente e a ditadura. Durante todo o período eleitoral, segurou a gente, impediu o golpe que foi tentado 10 vezes no governo daquele salafrário. E a mesma coisa agora, o Estado está entre a gente e esses bilionários donos de tudo e, principalmente, redes sociais. Sabe o que é? Olha, o Física e Matemática está dizendo aqui, eu acho que é assim, é a voz extrema do capitalismo querendo se sobrepor a tudo. E aí, Física e Matemática está dizendo, a desigualdade social é um produto do capitalismo. O capitalismo vive dessa desigualdade. É a base do capitalismo. Né? E a defesa contra isso? A defesa contra isso é as pessoas se unirem, mas se unirem, elas não têm a força que tem essas grandes empresas, né? E isso está saindo de moda, né? As redes sociais estão trabalhando contra isso, entendeu? Não há mais possibilidade de mobilização por uma reivindicação justa. É muito difícil você... A rede tem substituído a mobilização ou o encontro comunitário efetivo por ela. Ela está fazendo esse papel, com seus grandes problemas nisso, né? Eu acho que nesse terreno, até pela natureza da mentira e da verdade, de como ela age no sistema, os neurocientistas dizem isso, como ela age na mente da gente. O Nicolélio outro dia estava contando umas coisas assustadoras. Porque, assim, com essa concepção, a rede é mais eficiente. O contato humano lubrifica tudo. Você vai dizer menos bobagens na cara do outro, sim, desavergonhadamente, você está de frente para ele. Então, de certa maneira, a gente perdeu a capacidade de olhar o outro para ver como ele reage. Nós não sabemos. Gente, é uma distopia em botão, de verdade, é uma distopia em botão. Daí a importância da gente combater esse sujeito. E, aliás,
eu elegi como meu arqui-inimigo há quanto tempo? Vocês me ouvem falar que o Musk é a pessoa mais perigosa. Desde que ele comprou o Twitter, né? Lembra? Que a gente vem comentando essa história. Mas eu queria... Foi desde a compra do Twitter que tudo começou a Exatamente. descambar. Exatamente. E essa coisa da distopia em botão, gostei dessa expressão, Aroeira, distopia em botão, a gente tem muitas que a gente está vendo surgir em volta da gente. E aí, mudando um pouquinho de assunto, mas depois a gente volta para esse assunto, essa segunda-feira, o Pablo Marçal foi no Sem Censura, no Roda Viva. Eu não sei nem por que levam um cara desse, né? Eles estão levando todos os candidatos. Sim, mesmo assim, né, gente? Mas e aí, essa normatização da grande imprensa está por aqui, eu estou por aqui. Você vê o cara, eu fiquei muito impressionada, porque uma jornalista, eu vi só um pedaço, não aguentei, não tive estômago, não, mas uma jornalista fez uma pergunta e ele distorce a pergunta, ele responde com uma acusação, ela volta e diz assim, não, mas não foi isso que eu perguntei, o que eu perguntei é isso. Mas eu estou respondendo e não está respondendo. É uma coisa, quando o Aroeira falou sobre essa coisa da verdade, que a gente sempre falou assim, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. A gente está numa guerra, né, gente? E a verdade, ela é a vítima o tempo inteiro. No momento, ela é vítima também, assim, a mentira passou a ser obus e arma. Hoje em dia é uma arma. Eu sempre digo isso. E o mais engraçado é que o Marçal está demonstrando como eles continuam fazendo campanha contra o comunismo. O comunismo ainda assusta. Ele disse que o PCC é Pablo contra o comunismo. Ele tá dizendo isso. Ele tá se transformando num cavaleiro contra o comunismo. Assumindo que é PCC, é isso? Ele diz que o São Paulo está tomado pelo crime organizado, que ele vai acabar com isso, que ele vai acabar em 2 tempos, e que ele disse que a Cracolândia, eu ouvi o final do programa, ele disse que a Cracolândia vai acabar com o mindset, ele vai mudar a mentalidade dos viciados em crack para acabar com a Cracolândia. Esse é o raciocínio dele, entendeu? É inacreditável. E pedir ajuda de Deus, de Jesus Cristo. Exatamente. Disse que não era. Falando coachese e dizendo que ex-coach. Ele não é coach. Deixou de ser naquele minuto. Agora, outro que faz uma campanha, que Deus me livre, é o Ramagem. Ele diz assim, sabe onde Sabe quem botou os criminosos, os estupradores, os bandidos, os ladrões, todos na cadeia? Foi o Ramagem. E aí pergunta para ele assim, onde é que estão os criminosos? Eles estão na prefeitura, estão no PT. Gente, mas é uma coisa... E eu tenho muito medo, porque as pessoas vão nessa onda. Elas ouvem, porque o jeito dele está lá, né? Tem uma massa para isso, que está preparada para ouvir isso. Você encontra muitos artigos em locais sérios comentando isso, assim, por que as pessoas chegaram nesse ponto? Há uma desilusão, tem uma maladice social monumental. A gente já fez vários programas onde a gente conversa sobre essa angústia permanente, essa falta de objetivo, e esse trabalho todo fordista numa sociedade que está começando a não precisar nem da mais-valia, porque a robotização e a inteligência artificial. Na verdade, assim, com essa massa sem ter o que fazer, sem lazer, sem nada, tem gente pensando, vamos dar pão e circo de novo. Tem gente pensando em soluções mais radicais. Tem gente pensando em teocracias para mantê-los na ordem. O fato é que o capital não parece nem um pouco interessado em nenhuma forma de democracia no momento. E está usando toda a ferramenta que ele tiver para isso. O Marçal é um deles. Eu fico pensando assim, Marçal, Trump, Bannon, todas essas pessoas, aqueles Zelensky, todas essas pessoas são basicamente aspectos da mesma coisa, da mesma pessoa. Do mesmo modo. Esse ambiente... Mate a verdade, porque sem ela você prospera, já que o que você tem é mentira. Se você tirar a verdade do cenário, dizendo assim, não adianta a verdade. E é verdade, sem trocadilho, que a democracia moderna é uma porcaria de democracia, mentiu o tempo inteiro, e as verdades que ela andou dizendo não parecem ser verdades. Justiça, igualdade, equilíbrio, nada disso funciona para 98% da população mundial, sendo que 70% vive mal mesmo. Como é que pode? A gente tem pouco material para trabalhar.
A gente tem pouco material, é uma democracia totalmente imperfeita, a gente sabe que, mas por enquanto ainda é coisa, o que gente, funciona, né? A última coisa que a gente tem. Por isso que eu não entendo quando assim eu vejo, gente, quando alguns colegas de esquerda falam que a gente não podemos ficar apoiando o Xandão nessa briga com o Musk, eu penso, não é nem apoiar o Xandão, é aquilo que a Regina falou, é a legislação brasileira, o direito à autodeterminação, etc. Mas é também o seguinte, eu não posso apoiar um bilionário que representa exatamente o meu inimigo, que é o capital concentrado na mão de poucas pessoas. Não posso apoiar em hipótese nenhuma. O que ele está fazendo é assumindo mais poder. Então, de qualquer modo, o Estado, no momento, passa a ser até um companheiro de viagem. Isso assim, é uma declaração aqui. Passa a ser um companheiro de viagem. Eu não aceito a ideia de que a gente está diminuindo a liberdade de expressão porque trancou uma rede. Tem mais 30, 40 redes, todo mundo pode ir para montes de redes que estão por aí, funcionando dentro de certas regras. E, além disso, eu me recuso a ficar de mãos dadas com uma das 2.500 pessoas mais perigosas do mundo. 2.500 porque são os bilionários, aqueles que têm mais de $1 bilhão. E não apoiar o Xandão seria o quê? Apoiar o Musk? Pois exatamente. Não tem como não apoiar o Xandão, é não apoiar o Brasil. Né? Agora, a gente sabe que esse pessoal de extrema-direita, a gente já viu o Bolsonaro fazendo continência para a bandeira americana e dando beijos no Trump. Então, a gente não apoiar é não apoiar a nossa soberania. Não importa se você adora o X, se não adora o X, ele cometeu um crime, realmente, foi um crime contra as nossas leis. Então, a gente não pode deixar isso passar. E é um exemplo para o mundo. Eu acho que é um modelo, e as pessoas, muita gente no resto do mundo, você vê, o Financial Times falou isso, o New York Times falou, o Guardian falou, o Washington Post, todos, porque está todo mundo com medo desses caras que não têm controle. Míssil desgovernado. Partiu para o ataque também contra a Câmara, ele está xingando a Câmara de míssil desgovernado. Ele escancarou. Míssil desgovernado. E, na verdade, se o Trump perde, e eu espero que perca, mas se o Trump perde, também o Trump e a Câmara é outra escolha daquelas que a gente faz sabendo que a Câmara é aqui. A gente já falou disso. Se o Trump perde, ele vai ficar com outro país atravessado, vai ter que começar, vai fazer o quê? Vai começar a desobedecer às leis americanas também. Aí ele vai para Marte, que é o que ele está querendo fazer. Mas até terraformar Marte, né? Vai demorar um tempo. De qualquer modo, também é o seguinte, uma parte da América está com ele, está com o Trump, está com o Musk e tudo mais. Mas uma parte também está incomodada, e isso até mesmo do capital, da política, a mesma coisa na Europa. É aquele momento, é hora de explorar essa cisão. Com algum cuidado, porque a França está mostrando para a gente que muitas vezes a cisão acontece no lugar errado. Esse partido... Na verdade, o que está acontecendo na França é um daqueles casos. Eu preferia que a direita tivesse ganho. É isso que está acontecendo. Eu não exagero, não. Mas eu entendo o que você está dizendo, né? Porque ganhou, mas não levou, né? A esquerda ganhou e não levou. Porque o cara está sentado em cima. Eu até desenhei o Casablanca, né? O Macron lá de Humphrey Bogart, mas de olho na candidata da direita. Mas isso ele não pode levar o tempo todo. Uma hora ele vai ter que tomar uma decisão. Né? Não sei, mas olha bem, atrapalha pra caramba. E ele brinca com fogo nessa situação, porque a direita não está parada e não para. A França também vai ter muito protesto. O Twitter vai começar a brigar com a França, acabou de prender o cara do Telegram, e pelas razões que eu vi, parece que é a mesma coisa, que são as duas redes que se recusam a aceitar a legislação. O do Telegram ainda diz que ele colaborou com a polícia secreta francesa, etc, etc. Mas eu imagino que tenha sido arrancado quase no tapa, porque o que ele deve estar escondendo também, e escondendo na medida do possível, que esse é o trunfo da rede dele, que é um tipo de rede diferente do Twitter, porque não é público, é mais igual ao Zap. Olha só aqui esse comentário do Max. Essa é uma das razões da nossa angústia, isso mesmo. Haveremos de achar a saída para acessar novamente as mentes e corações dos povos? Desculpe a viagem. Não é uma viagem, não, mas é isso mesmo.
alcançar as mentes e corações, é o que a gente precisa fazer agora. Muito bem formulado, Max, exatamente isso. É isso aí. Olha só, eu acho que a gente podia colocar as charges, porque hoje quem vai sair correndo sou eu, hein? E vocês dois não saem correndo. Você, Miguel. Miguel. Você vai correndo. Mas eu vou sair correndo mais devagar, porque a Regina eu tenho que chegar antes. Peraí, deixa eu botar a chave. Vamos falando aí. Mas gostei dessa colocação do Max, porque, no fundo, é muito simples. É como alcançar, como acessar as mentes e corações novamente, né? São as mentes e os corações que a gente não está mais conseguindo acessar, e a gente sabe um pouco porque esse mundo em transformação é complicado, e a gente vê uns discursos horrorosos dessas pessoas, tipo esse Marçal, falando mentiras, e muita gente já me disse assim, eu já ouvi no ônibus pessoas defendendo, achando ele ótimo, porque nós não conseguimos mais acessar, né, os corações e mentes. Aliás, o filme... Não só no ônibus, não, na população inteira. Mas... O filme Corações e Mentes, que um filme muito importante que foi feito durante a Guerra do Vietnã, mostrando o que realmente acontecia na Guerra do Vietnã, de muitas maneiras, os corpos chegando nos Estados Unidos, os soldados mortos, as atrocidades, o uso de esfolhamento, porque a partir de certo, houve uma tendência na sociedade de começar a expor o que estava acontecendo. Aquilo conquistou os corações e mentes, daí o nome, inclusive. Que conquistou os corações e mentes e parou a Guerra do Vietnã. Demoliu a ideia de Guerra do Vietnã. Tirou a emoção, né? Através da emoção que aquilo despertou, de solidariedade àquele pessoal que não tinha motivo, e foi na essência da guerra, porque os norte-americanos ficaram chocados com os seus voltando mortos e com os horrores que eles estavam fazendo lá. As duas coisas chocaram os americanos. Agora, ao mesmo tempo, Aroeira, é muito mais chocante o que a gente está vendo em Gaza. Isso muito não está mobilizando as pessoas. Não está falando mais. Não está significando mais nada. Não está tendo uma mensagem compreendida, porque é apenas mais uma cena de violência absurda correndo solta num planeta que ou populariza ou constrói essas cenas absurdas através de CGI. Eu não estou culpando Hollywood, mas dos filmes ao noticiário, a gente só assiste a mesma coisa, a banalização do horror e da violência. E isso cobra um preço. O preço é esse, que a gente dessensibiliza, né? É assim que você faz quando vai tratar uma alergia e vai dessensibilizando, você vai colocando doses cada vez mais. Que, aliás, não tem cura, né? E, no final das contas, você dessensibiliza e algumas vezes consegue realmente controlar os produtos. Mas, na verdade, nós estamos fazendo isso com a capacidade de sentir o outro. Nós estamos anestesiando o mundo com a capacidade de entender o outro. Nesse processo, gente, é quase impossível se mobilizar. Mobilização sempre dependeu de afeto, de companheirismo, de estar ao lado do outro. De sentimento, são frases né? célebres sempre o sentimento. Desde frases como aquela, e quem está ao seu lado nas trincheiras? Isso importa? Isso importa mais do que a própria luta. Frases desse tipo vão construindo a ideia de solidariedade. Solidariedade de a mão de ninguém, assim por diante. Jogar isso por terra. Chamar atenção para essa sua charge, que tem tudo a ver com o que o Financial Times falou hoje, que acho que é um míssil desgovernado. Né? É míssil desgovernado. É aquela Méliès, né? Aquele cineasta francês. É exatamente isso. E o míssil vai atingir o próprio olho dele, né? Essa aqui é a questão. Do ponto de vista econômico, ele já perdeu mais de 20 bilhões no Twitter. Um CEO normal já teria sido derrubado pelo seu board. Ele parece que ele vai perder com a Tesla também, que são os carros elétricos, tem muita possibilidade de... A Tesla está perdendo. A SpaceX está melhor na fita, porque vai ser ela que vai salvar os astronautas. Que vai resgatar os americanos lá. Os americanos, e a Boeing se deu mal para caramba. Então, o problema é o seguinte, é que esse cara tem poder demais em setores demais. Gente, é impressionante como é que ele botou isso. Ninguém percebe que ele está comendo fatias
O fato de ele estar perdendo dinheiro, ele aparentemente tem um domínio grande sobre o seu board de diretores. Essa charge foi censurada no Instagram, eu resolvi até nem publicá-la no 247, porque o 247 precisa do Instagram, usa muito, e iam acabar dando um cartão ali para a gente, não precisávamos disso. Né? Então, mandei a outra, a do Melier, que eu estava preparando para o dia seguinte. Mas essa charge também é o seguinte, é porque ele está convocando um 8 de janeiro no 7 de setembro agora. Está usando 8 de janeiro e um 6 de janeiro também, que eles tiveram lá. Eu não acredito que as pessoas vão se mobilizar, né, nesse 7 de setembro, mas a gente nunca sabe. Acho que não está assim, mas não sei. Olha, a verdade é que a direita perdeu uma harmona grande, porque o Twitter, hoje em dia, estava tão tóxico, eu mesmo já não estava publicando, e sei de muita gente, e a sensação que me dava quando eu entrava é que ele estava muito mais tóxico e muito mais à direita do que o normal. E eu não me refiro à política explícita, não. Me refiro, assim, muito mais perfil e coisas de armas, de gente atirando, chegando nas minhas linhas do tempo, do que outras coisas, entendendo? Coisas desse tipo começaram a aparecer mais. É verdade. Então, acho que ele estava usando o algoritmo não só para atividade política direta, mas para manter o serviço sujo que todos eles fazem, que é modificar o emocional, a maneira como as pessoas reagem através disso, manipulação de algoritmo. Tóxico é o que esse cara é. Perigosíssimo. Exatamente. Muito perigoso. E a Diana Teles está dizendo sobre agora que o Starling vai pagar a conta. Não sei se essa... Desistiu de... não sei. Vamos ver se eu acho que eles perderam o recurso, eles vão pagar. Mas pagar como? Isso que eu não entendi. Não, as contas já estão congeladas. Como é que eles vão pagar se a conta está congelada? Pois não tem de onde tirar o dinheiro. Está pago. Está pago. As contas estão congeladas. Isso aí é uma foto que eu já usei algumas vezes, assim, também aquele desenho do Rola Bosta e tal. São charges que eu uso como peças de teatro e os atores vão lá. Porque essa é uma cena do Muhammad Ali, nocauteando um adversário, e às vezes eu já usei com o Bolsonaro e tal. E o Xandão e o Musk tinham que estrelar esse desenho. É verdade. Tinham que estrelar esse desenho. Protagonizar essa luta. Tinha que protagonizar isso aí. Aí eu botei boxe conseguiu trocar. Conseguiu trocar. Troquei, tinha repetido. É impressionante como ele continua candidato e os processos contra ele, e os impropérios que ele diz, e o envolvimento com o tráfico de drogas. Todas as denúncias. Ele continua candidato. Debate, eles prometeram que seria um debate limpo, porque ia ter até segurança no palco. E aí? Foi a mesma descarga habitual. Baldes e baldes. A questão não é nem o debate limpo, a questão se tem um sujeito que tem denúncias de tráfico, de envolvimento com a bandidagem. Se tem provas, você tem que fazer é investigar. O cara não pode concorrer, né? Ele não pode concorrer. E ele assumia... Ontem, quando falavam do envolvimento dos parceiros, é problema dele, se eles são envolvidos... Até a Vera Magalhães deu uma nele, né? Assim, primeira vez que você foi preso, estava fazendo matéria nessa Hoje, aquela até que foi boa. Mas, Elô, porque eu, na verdade... essa semana eu só fiz ele e uma do Marçal. Porque, assim, eu acho mesmo, já falei, vocês sabem disso, que é o cara mais perigoso do momento, e agora ele botou as garras de fora. Literalmente, assim, como se ele fizesse isso aqui. Mas é que está difícil você falar de outra coisa, né? Está difícil falar de outra coisa, porque é muito poder, gente. A gente está assistindo uma Blitzkrieg, eu imagino. Imagina o seguinte, de certa forma, metaforicamente, é como se a gente estivesse na Polônia, em 1936. Tem uns tanques andando no quintal aqui, o que é isso? Tem uns tanques andando. É uma boa comparação. Agora uma pessoa individual que se considera acima de todas as leis. Né? Isso também é uma novidade que a gente está vendo. É uma arrogância, né? É uma arrogância explicável, mas é uma arrogância nova. Que a gente está... Nova mesmo, isso mesmo. A Regina concorda inteiramente. São umas 3 ou 4 novidades aí que estão embolando o meio de campo e tem efeito cumulativo, uma sobre a outra. A gente
A gente está mantendo o controle e está mantendo a queda de braço, mas a sensação que eu tenho é que eles se alastram com mais profundidade. Bom, chegamos na hora meus 2 gatinhos samurais hoje, com as suas faixinhas de hoje é hoje, porque daqui a pouco a Regina vai lançar o livro dela, um livro espetacular. Estou lendo aqui, saboreando o livro sobre os 80 anos. Vai lançar onde é, Regina? Você vai mostrar? Na Travessa do Shopping Leblon. Na Travessa do Shopping Leblon. E eu vou tocar lá no Deza Botequim, que é ali na Travessa também dos Tamoios 32. Como toda terça-feira. Mas depois você podia passar lá, hein, Aroeira, depois que você acabar. Olha, eu vou terminar, eu só saio de lá 10h30, então. E na terça eu vou muito carregado, porque eu tenho que levar mochila. Vamos ver se eu consigo, se eu tenho. Bom, sexta-feira eu estou lá onde Machado morou. Inclusive, o Alvinho fez uma estátua do Machado de Assis, que está lá, fica sentado em frente ao bar agora. Mó barato, o pessoal tira foto com a estátua. Super bacana. Maravilha. E eu vou tocar lá no Capitu, que fica na rua Cosme Velho, 174, com o meu triozinho, que é a Cláudia Barcelos e o Kiko Chaves. Né? Hoje daqui a pouco... E daqui a pouco, Regina. A Regina nem falou aqui que eu vou bater um papo com ela, parece que eu sou autor do livro também. Falei que você vai falar. Falei lá no começo. Falei, não, mas aqui no... Sai correndo. Aqui no flyer não tem nada, parece que eu sou autor. Não, tem sim, olha você ali. Não tem dizendo que eu vou bater papo. Está escrito, bate-papo com Miguel Paiva. Aqui está muito pequenininho, é verdade. Mas está muito pequenininho, eu não tinha visto. Porque está pequenininho aqui no computador, mas maior ele está. Olha só, e aqui, gente, o Globo já dizendo, Starlink diz que cumprirá a decisão de Moraes e bloqueará acesso ao X. Opa, vamos ver. Porque Deixa eu só ler aqui antes da gente sair correndo. Disso. Uma das últimas... Esse é o problema da gente. Eu até fico preocupado com o Supremo ter tanto poder também, mas, putz, no momento não dá. Mas olha, é circunstancial. Aqui o Manuel dizendo o seguinte, mandou um superchat dizendo, trio maravilhoso, nunca acessamos corações imensos. A luta de classe sempre foi cruel. Sempre foi. Mas a nossa organização foi construída através de corações imensos. Os sindicatos surgiram numa questão muito afetiva. Se juntavam depois de um trabalho horrível no século XIX, péssimo, mas a gente sempre fala isso, para tocar instrumentos, recitar poesia, jogar damas, falar de política. Né? Ele é todo Deep State, mas eu estou começando a achar que o Deep State é dele, viu, Silvio? Pensa nisso. Deep State, Deep Internet. O Deep State, agora a gente está vendo até, eu acho que a gente pode começar a ver até umas divisões entre Deep State e o establishment militar americano. Eles estão se dividindo ali, né? Por causa dessa presença. E nunca se dividiram, né? Essa direita, ou extrema-direita, sempre foi muito sólida. E agora a gente está vendo essas novidades, né, Aroeira e Miguel? É o Deep State, mas a equação inverteu, gente. Só para responder ao Silvio, a equação inverteu. O Deep State está na carteira de ações desse cara, porque ele é dono de tudo. Ele e os outros 2.000. Exatamente. Gente, é isso. Olha finalzinho para fazer um comentário aqui sobre o sucesso do filme do Walter Salles sobre o Rubens Paiva. Sensacional. Sensacional. O filme foi exibido em Veneza, foi aplaudido durante 10 minutos. Fernanda Torres, Selton Mello, Walter Salles ali na plateia recebendo os aplausos. Comovente, porque eles todos ficaram muito emocionados. Muito emocionados, eu imagino. Parece que o filme é muito interessante e é uma dívida que nós temos em relação ao Rubens Paiva. Se me permite um comentário sobre isso aí, assim, parece que em Cannes, muitos filmes que têm mais ou menos essa temática, a recuperação do outro, do ser humano, da perspectiva, da empatia, feito o de Maria Callas também, em que a Angelina também foi aplaudida por um longo tempo. A impressão que eu tenho é que isso pode ter um significado, hein, Regina? Você que trabalha tanto na área cultural, isso pode ter um significado a médio prazo para a transformação do mundo também. A gente abandonar a perspectiva da distopia e tentar mostrar que existe outra coisa.
É verdade. Eu acho que é por aí. É por aí. Eu acho que é por aí. Vamos sim. conversar sobre isso na próxima semana. Acho boa ideia. Vamos sim. Vamos. Bom, gente, é isso aí, conseguimos terminar na mosca. Um beijão para todos. Vamos sair correndo. Beijo para todos. E até a próxima terça. Aí a gente conta beijos. Beijão, gente. Tchau. Beijo a todos e todas, Miguel e Aruí. Tchau. Até mais, Regina. Beijo.